Hi folks, welcome to this virtual class. It's a great pleasure to stay with you here, okay? Let's start. What do you have for today? For today, we're talking about present perfect continuous. Ou presente perfeito contínuo. Por que esse tempo verbal ele é tão importante? O que ele tem de tão importante para nós? De cara, uma coisa que eu vou logo chamar a atenção de vocês, que vocês já sabem, que eu sempre costumo repetir isso. Toda vida que nós virmos em inglês, every time there is saw in English the expression continuous, it's a gerund form, ok? Toda vida que a gente vê essa expressão contínuo, é a forma gerúndio, né, que está dando uma noção, uma ideia de continuidade. E nós sabemos que estamos falando de continuidade, existe uma partículazinha em inglês que é responsável por dar essa ideia de continuidade. Quem é essa partículazinha? É o ing, ou ing, como vocês gostam de falar, né? Então, de cara, o que a gente já tira aqui? Que quando eu estou falando de present perfect continuous, opa, se tem contínuo, uma coisa eu já sei. O meu verbo tem que estar no ing form, ok? Ou ing form. E quando é que eu vou usar esse tempo verbal present perfect continuous, esse tempo verbal que tem 3 palavras no nome? A gente vai usar em 2 situações específicas, galera. Para ações que começaram no passado e continuam no presente, ou seja, são ações inconcluídas, ações que ainda não terminaram, que ainda estão em progresso. E aqui eu vou dar ênfase à duração. Não me interessa saber o momento de início e nem o momento de terminar, né? Até porque a ação ainda está em progresso. O que me interessa aqui é a importância da ação. O que é importante aqui é a ação, o que está acontecendo. Então, algo que começou no passado e reflete no presente, continua acontecendo no presente. Então, não é uma ação interrompida, uma ação acabada, é uma ação contínua. Ou ações que foram acabadas, mas que acabaram de ser concluídas, que foram concluídas naquele momentinho que a gente está falando, e que com isso traz uma consequência ou um efeito no presente, certo? Então, vão ser nessas 2 situações. Ações que começaram no passado e que continuam acontecendo no presente. O importante aqui é o que? Enfatizar a duração dessa ação. Ou ações que começaram no passado, mas acabaram, só que acabaram nesse exato momento, no momento que eu estou passando a minha informação, que com isso vai trazer consequências, ok? Como eu disse para vocês, é um tempo verbal que tem 3 palavras no nome, não é? Present, perfect, continuous. Então, se tem 3 palavras no nome, a nossa estrutura tem que ter 3 elementos, ou seja, uma sentença para estar no present perfect continuous tem que ter 3 coisinhas básicas, porque se não tiver alguma dessas 3, a gente não pode classificar como sendo present perfect continuous. Uma coisa a gente já sabe que tem que ter de cara, que é o quê? O verbo no ing form. Isso aqui a gente já entendeu, já sabe por conta da nomenclatura do tempo verbal. Então, aqui a gente já sabe que o terceiro elemento, não é novidade, é o verbo no ing form. Só que está faltando o quê? Mais 2 elementos. Então, quais são os outros 2 elementos que a sentença tem que ter para estar no present perfect continuous? O verbo auxiliar have ou has e o verbo to be no passado particípio, que é o been, ok? Vai ser uma forma física, tá, gente? A gente não vai precisar mexer nesse been, não. Ele sempre vai aparecer, quando eu estiver falando do present perfect continuous, nessa característica de been. Então, o que é que uma sentença tem que ter? Quais são os 3 elementos que a minha sentença tem que ter para estar no present perfect continuous? O have e o has, o been e o verbo no ing. Teacher and the subject. E o sujeito aqui? A senhora não falou do sujeito. Galerinha, o sujeito ele já é subentendido. Por que ele já é subentendido? Porque não existe no inglês oração sem sujeito, diferentemente do que acontece no português. No português nós temos sim orações sem sujeito, mas no inglês não existe essa história
essa ideia de oração sem sujeito. Então, toda oração, toda frase tem que ter o sujeito. Então, por isso que eu não coloquei o sujeito como sendo parte da estrutura. Quais são os 3 elementos que obrigatoriamente tem que ter, que não vão poder mudar? O have, o has, o been e o verbo no ing. Teacher, why in this case we put has here? Por que eu estou colocando aqui o has? Porque, galerinha, a gente vai depender do sujeito, do pronome pessoal, para usar um dos dois. Quando a gente já estudou presente simples dos verbos, nós vimos que no inglês a gente não conjuga os verbos, mas quando na terceira pessoa do singular, os verbos eles sofrem uma pequena alteração. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she ou it. He, que é o ele, o she, que é o ela, e o it, coloquei um asteriscozinho aqui, que é o ele ou ela, quando eu tô falando de coisa, lugar ou uma situação, tá certo? Então, quando a gente estava estudando lá no presente simples, os verbos, a gente viu que não existe conjugação verbal em inglês, mas que os verbos eles se comportam de uma forma um pouquinho diferente na terceira pessoa do singular. Eles vão receber o sufixo S, S ou IS. A gente já viu todas essas regras, eu não vou falar nelas agora, porque isso vai ser para outro momento. Aqui a gente está falando sobre presente perfeito contínuo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque é isso que vai diferenciar o uso do have e do has. Como na terceira pessoa do singular os verbos têm que sofrer uma alteração, então quando o meu sujeito estiver na terceira pessoa do singular, eu vou usar o has. Por isso que lá na estrutura, eu acrescentei aqui o has. Have ou has. Por quê? Porque se o meu sujeito estiver na terceira pessoa do singular, eu vou usar o has, been e o verbo no ing. Se o meu sujeito não estiver na terceira pessoa do singular, eu vou usar aqui o has, been e o verbo no ing. Ou seja, se forem os demais pronomes pessoais, os demais sujeitos, I, que sou eu, you, o your, você ou vocês, we, nós, e o they, eles ou elas, no plural, nesse caso, sim, eu uso o have. Então, a diferença é essa, tá, gente? É o sujeito, o tipo de sujeito. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos o has. Se o sujeito for terceira, se não for terceira pessoa do singular, I, you, they e os demais, a gente vai usar o have. Então, é importante a gente entender essa diferença para poder continuar construindo nossa estrutura, ok? Let's continue. Então, eu estava dizendo para vocês que a gente usa presente perfeito contínuos em 2 situações. Ações que começaram no passado e continuam no presente, e aqui o foco, eu tenho que enfatizar a duração. Ou seja, a ação ela não acabou, ela tem uma continuidade, ela ainda acontece. I have been collecting stamps for 2 years. Eu venho colecionando selos por 2 anos. Aqui ele está enfatizando o quê? Está enfatizando a duração, o período. Essa ação acabou? Eu posso interpretar como essa ação tendo acabado? Não. Ele ainda continua colecionando selos. Aí eu vou mais além. Eu posso dizer que essa sentença, esse exemplo aqui, está no presente perfeito contínuo? Nós vimos que para uma sentença estar no presente perfeito contínuo, ela tem que ter 3 elementos. Quem são esses 3 elementos? Ou é o have, ou é o has. A gente viu que isso aqui vai depender do sujeito, que é o primeiro elemento. Qual é o segundo elemento que a minha sentença tem que ter aqui? É o been. E qual é o terceiro elemento que a minha sentença tem que ter para estar no present perfect continuous? O verbo no ing form. Se eu tiver, galerinha, o have ou has, o been, e o meu verbo não estiver no ing, eu posso dizer que a minha sentença está no present perfect continuous? De jeito nenhum, porque tem que ter os 3 elementos. Se um desses 3 elementos faltar dentro da minha sentença, a minha sentença não está no presente perfeito contínuo. Então, eu posso dizer sim que essa sentença que está aqui, I have been collecting stamps for 2 years, está no presente contínuo porque ela tem os 3 elementos que a estrutura exige. Ela tem o have,
ela tem, que é o primeiro elemento, ela tem o being, que é o segundo elemento, e o collecting, que é o colecionar, na forma aqui do ing. Teacher, why in this case I use have and didn't use has? Por que eu estou usando have e não estou usando has? Lembra que eu disse que nós vamos usar o has quando for terceira pessoa do singular? He, she, ou it. Aí sim a gente usa o has. Quem é o meu sujeito aqui, galerinha? O meu sujeito aqui sou eu. Com why a gente não usa has, a gente usa o have. Por isso que nesse caso a gente tem have. Então aqui eu tenho os três elementos que são exigidos na estrutura. Então eu posso afirmar com segurança que essa sentença está no presente perfeito contínuo. Como é que isso pode ser cobrado de vocês uma questão de interpretação de texto? Ele pode dar essa sentença e perguntar para vocês. Eu posso entender pela afirmação que a pessoa ainda coleciona os selos ou que ela deixou de colecionar os selos? A gente entende que ela ainda coleciona os selos, porque como está no presente perfeito contínuo, são ações que começaram no passado e continuam no presente e que não acabaram. Ainda estão reverberando, ainda estão acontecendo. E qual é o segundo momento que a gente pode usar o presente perfeito contínuo? Ações que começaram no passado, que tiveram um fim no presente, mas que a gente consegue ver, visualizar as consequências. Se a gente observar para essa imagem aqui, a gente está vendo que tem um monte de brinquedo bagunçado aqui, não é? Olha aqui, ó, apontado laser. Tá vendo aqui, ó, a bagunça. Olhando para essa imagem, o que a gente pode inferir? O que a gente pode entender? Que tinham várias crianças brincando aí, ou apenas uma, vai depender, né? Mas que crianças brincaram aí e deixaram a bagunça pronta, né? Então, qual é o entendimento que ele está trazendo aqui? Ó? The living room is a mess. A sala de estar está uma bagunça. The children have been playing. As crianças devem ter brincado. Ela concluiu, a pessoa que está falando concluiu, que as crianças brincaram por quê? Porque está uma bagunça. E a bagunça é de quê? De brinquedos de criança. Então, embora as crianças já tenham brincado, ela não está nem vendo as crianças, mas ela está vendo a ação, ela está vendo o resultado, a consequência. Brinquedo de criança espalhado na sala é porque quem brincou? Normalmente, a criança. Então, eu posso dizer, gente, que nesse caso aqui, a minha sentença, ela está no presente perfeito contínuo, present perfect continuous. A gente viu que como é present perfect continuous, a minha sentença tem que ter três elementos. Quem são esses três elementos? O have e o has. A minha sentença tem o have, aqui tem o have. Qual é o segundo elemento? É o been. A minha sentença tem o segundo elemento, que é o been? Tem sim. E qual é o terceiro elemento? É o verbo no ing form, verbo de ing form, que nós também temos aqui. Então, eu posso afirmar que essa sentença está no presente perfeito contínuo. Amanda, por que aqui eu estou usando have e não estou usando has? Porque children, plural irregular, significa crianças. Não é terceira pessoa do singular. Por conta do português, a gente tende e é natural, porque é a nossa língua nativa, a entender que só vai ser plural se a palavra terminar em S ou ES. No inglês, a gente vê que funciona um pouquinho diferente, que tem os plurais irregulares, que não necessariamente a palavra termina em S, ela vai estar no plural. Children é o plural de criança, crianças. Se eu quiser dizer criança, eu posso dizer child ou kid. Ok? Então, child, criança, children, crianças. Não é children's, children without S, sem o S. Muito comum também, a palavra people. People significa pessoas, without S, sem o S. Se eu disser people, eu estou querendo dizer pessoas. Se eu quero dizer, me referir a uma pessoa, eu vou dizer person. Eu já vi vários youtubers
Não foi um, não foram dois, não foram três. Foram vários. Falando, hi, peoples. Gente, isso não existe. People já é uma palavra no plural, certo? Já imprime essa ideia de pessoas. Por que eu tô falando isso? Reforçando isso aqui, por conta aqui da dúvida que pode surgir com relação ao uso do have. Não, aqui eu vou usar o has, porque children é criança. Não, children, crianças, plural. Tá bom? Então, foi por isso que eu chamei a atenção de vocês para isso. Então, eu posso dizer que essa sentença está, sim, no presente perfeito contínuo, porque tem os três elementos que a estrutura exige. Ok? E aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para dois elementos, o since e o for. Por que eu vou chamar a atenção de vocês para esses dois elementos? Se nós voltarmos um slidezinho aqui, vocês estão vendo aqui, nesse exemplo de colecionar os selos, I have been collecting stamps for 2 years. Eu venho colecionando selos por 2 anos. Essas duas palavrinhas, o for, que está lá no exemplo da coleção de selos, e o since, eles são muito utilizados quando a gente está falando do presente perfeito contínuo, porque a gente não está falando da duração de uma ação, então elas são partículas que se agregam a esse fenômeno. E por que elas são tão importantes de serem trazidas? Porque o uso delas pode gerar uma confusão, certo? Pode gerar um equívoco. Então, é importante a gente deixar bem clara a diferença entre um e o outro. Embora ambas signifiquem, né, deem essa ideia de continuidade, vai existir uma pequena diferença de uso entre um e outro. Vamos olhar aqui para o exemplo que eu trouxe para vocês. A gente tem os dois exemplos aqui. Ó. I have been working here for 6 years, and Sarah has been studying here since 2015. Aqui eu posso dizer que as três sentenças estão no presente perfeito contínuo? Posso, porque tem os três elementos que a sentença existe. O have, que é o primeiro elemento, o been, que é o segundo elemento, e o working, o verbo aqui no ing form, que é o terceiro elemento. No segundo caso, Sarah has been studying here since 2015. A Sarah estuda aqui desde 2015. Também posso dizer que está no presente perfeito contínuo, porque tem os três elementos que a estrutura exige. Has, opa, nota que aqui, ao invés de usar o have, eu estou usando has. Por quê? Porque Sarah é she, terceira pessoa do singular. Então, aqui jamais eu poderia colocar Sarah has. Tem que ser Sarah has. Tem o been, que é o segundo elemento da estrutura, e tem o verbo no ing, que é o terceiro elemento da estrutura, studying. Nesses dois casos, galerinha, se eu perguntar para vocês, eu ainda trabalho aqui e a Sarah ainda estuda aqui, eu posso dizer que são afirmações verdadeiras? Que é uma situação que ainda acontece? Posso. Como é que eu sei disso? Por conta da minha estrutura gramatical. Presente, perfeito, contínuo, a ação ainda não acabou. A ação ainda continua acontecendo. Se vocês olharem no primeiro exemplo, for 6 years, por 6 anos. Aqui eu estou enfatizando que a duração da ação, o período que durou. Já no caso da Sarah, since desde 2015. Aqui eu estou estabelecendo um ponto de partida. Então, o que acontece? No início, né? Se eu quero estabelecer, enfatizar o período de duração, eu vou usar o for, que pode ser traduzido como há 6 anos ou por 6 anos. Agora, se para mim não é interessante estabelecer o período de duração, mas sim marcar o ponto de partida, o início dessa ação, aí sim, eu vou usar o since, que significa desde. Então, eu criei esse quadrinho aqui, essa tabelinha, para a gente colocar dentro da caixinha, organizar o nosso entendimento. Então, se eu estou querendo indicar quando algo começou, um ponto de partida, eu vou usar quem? Eu vou usar o since. Ok?
Agora, se eu quiser descrever por quanto tempo algo tem acontecido, ou seja, o período de duração, aí sim, nesse caso, eu vou usar o for. Ok? Let's practice, vamos praticar isso aí? Trouxe aqui para nós 3 exemplos básicos, só para a gente fechar aqui o entendimento dessas duas partículas. É bem simples, tá? A gente viu que é uma coisa bem simples, só para deixar bem claro. They know each other 12 years. Tá querendo dizer aqui que eles se conhecem por 12 anos. Aqui eu não estou querendo estabelecer o início, quando foi que começou. Eu estou enfatizando o quê? O período que dura a amizade. Então, se eu estou querendo estabelecer o período, enfatizar o período, nesse caso, eu uso for. They've known each other for 12 years. In the second case, I've worked here 2011. Eu trabalho aqui desde 2011. Tá vendo que aqui ele está estabelecendo o início de mandato. Ele não está querendo dizer quanto tempo a pessoa está trabalhando. Está querendo dizer quando ela começou. Então, se eu estou estabelecendo o início, um ponto de partida, science. I've worked here since 2011. And finally, she's lived with them. Her baby was born. Ela vive com eles desde que o bebê dela nasceu. Então, aqui ela está o quê? Estabelecendo também um ponto de partida, não é uma data. Aqui o ponto de partida não é uma data, mas é uma situação, uma ocasião, um momento, quando o bebê dela nasceu. Então, se eu estou estabelecendo um ponto de partida, o ponto de início é quando o bebê nasceu. Então, se eu estou estabelecendo um ponto de partida, um ponto de início, eu vou usar aqui o since. She's lived with them since her baby was born. Ok? E aqui, gente, eu trouxe um exemplo de uma questão que é típica, clássica, e que também se torna muito fácil. Basta a gente seguir os 3 passos que eu disse para vocês. É para a gente olhar para essa comic strip, essa tirinha, e identificar uma sentença que esteja no present perfect continuous. Eu disse para vocês que uma sentença para estar no present perfect continuous tem que ter 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Então, tem que ter um elemento, 2 elementos, 3 elementos. O primeiro elemento, quem é? O have ou o has. Quem é o segundo elemento que a minha sentença tem que ter? É o been. E quem é o último e terceiro elemento que a minha sentença deve ter para estar no present perfect continuous? O verbo no ing form, o ing, né? Como vocês gostam de dizer. Então tem que ter essas 3 coisas. Se tiver faltando pelo menos uma dessas coisas, não é present perfect continuous. Então isso aqui vai me nortear. Eu vou fazer uma espécie de busca. Eu vou procurar uma estrutura, uma frase que tem esses 3 elementos. Porque se eu encontrar esses 3 elementos, eu encontrei a minha resposta. Ou seja, eu encontrei a minha sentença que está no presente perfeito contínuo. Ok? Então, se a gente for olhar aqui no segundo quadrinho, né? Que é o primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. É uma interrogação, é uma pergunta. Se é uma pergunta, o have ele vai para frente do sujeito. E a gente vai ver como vai... aqui a gente está primeiro identificando, entendendo como é que funciona o presente perfeito contínuo. Mas nas próximas aulas a gente vai entender como formar uma sentença interrogativa e uma sentença negativa no presente perfeito contínuo. E você já sabe que toda vida que a gente vai transformar uma afirmação em uma pergunta, um elemento tem que ir para o início da frase. Se a minha sentença tem verbo to be, é esse verbo to be que vai para o início da frase. Uma sentença no presente perfeito contínuo, ela não tem verbo to be. Ela tem quem? Ela tem o verbo auxiliar have. Então, o verbo auxiliar, que é o verbo que auxilia, que ajuda, a gente vai mexer com ele. Então, é ele que vai para o início da frase, ou seja, para a frente do sujeito. Então, por isso que nesse caso aqui está invertida a ordem. O have aqui na frente do you, que é uma pergunta, né? Então, eu tive que cambiar, trazer esse have para a frente do sujeito. Então, opa, já tem o primeiro elemento que a minha estrutura exige. Have you been? Deixa eu só apagar aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar.
Deixa eu aproximar, que fica melhor. Aqui. Estão vendo? Conseguiram ver como fica melhor? Então, ó, deixa eu marcar aqui. Conectando. Então, a gente tem o have, que é o primeiro elemento da estrutura. A gente tem o been, que é o terceiro elemento da estrutura. E a gente tem o working, ing form, trabalhando, né? Que é o terceiro elemento da estrutura. How long have you been working on them? Quanto tempo você vem trabalhando nessa atividade, né? Nessa tarefa que lhe foi designada? Então, claramente, a gente tem aqui a sentença que nos é pedida que esteja no present perfect continuous. Okay, people? For today is over. Have a nice week. Have a nice weekend. Take care of yourself. See you later. Bye-bye.